Hoje o Media News recebe a médica psiquiatra Olicélia Poncioni, que tem 30 anos de experiência na área e já trabalhou em todos os setores da rede pública e privada. Atualmente, ela trabalha no Hospital Municipal de Cuiabá. Ela pesquisou os casos de suicídio na capital e trouxe dados alarmantes, como, por exemplo, que de 2019 a 2024, 1/3 das mortes violentas foram de suicídio. Ela analisa os principais fatores de risco, os desafios na prevenção e as estratégias que podem ser empregadas para enfrentar esse problema de saúde pública. Confira agora a entrevista completa. Boa tarde, doutora. Quais foram os principais achados da sua pesquisa? Então, no ano passado, eu estive atendendo no HMS. Eu já atendo lá há aproximadamente 5 anos. Mas a gente vem notando que nos últimos anos o número de tentativas de suicídio aumentou muito, né? Então, isso acabou nos incomodando, principalmente lá no HMC, que é uma rede pública onde é porta de entrada aberta, as pessoas chegam e buscam espontaneamente ajuda. Eu fui atrás desses dados quando eu vi que a gente estava tendo um atendimento em torno de 3 pessoas com tentativa de suicídio por dia, né? Começou a me assustar e eu busquei esses dados no IML, acabei não encontrando e fui na delegacia de homicídio e proteção à pessoa. Chegando lá eu encontrei dados alarmantes que nem eu esperava, né? Eu encontrei um número onde 1/3 das mortes violentas que ocorrem em Cuiabá é pelo suicídio. Nós temos aí no ano de 2024, por exemplo, 141 homicídios para 68 suicídios. Tem um ano que a gente viu aí que tem 108 homicídios para 70 suicídios. Então, isso é um número extremamente alarmante e não dá para a gente guardar esse dado. A gente precisa divulgar para fazer alguma coisa, porque existem coisas que podem ser feitas, né? Tem como prevenir o suicídio. E como o número está extremamente alto, e esse dado foi um achado extremamente importante, então a gente precisa agir nesse momento. E doutora, a senhora notou a partir de que momento esses dados começaram a subir em comparação a anos anteriores? Então, a gente sabe, tem até no início da pandemia, antes da pandemia, porque os dados que a gente tem é de 2016, infelizmente, né? A OMS, ela soltou dados publicados em 2016. Quando foi 2020, que provavelmente eles iriam estar compilando dados para novamente soltar, veio a pandemia, né? Então, naquele período de pandemia, ninguém trabalhou em nada de dado nenhum. Agora deve estar saindo dados mais recentes, que vão ser mais assustadores ainda. Mas assim, na época da pandemia, as pessoas estavam com medo de morrer. Então, a gente viu alguma coisa de pesquisa da OMS, parece que em 5 países que eles fizeram, reduziu o número de suicídio, porque todo mundo tinha medo de morrer, né? Mas pós-pandemia, houve um aumento crescente, porque as pessoas perderam, muitas pessoas não vivenciaram luto, perderam trabalho, perderam renda. Então, em função disso aí, pós-pandemia, o número que eu vi aumentou bastante nesses últimos anos. Dentro do seu consultório, isso também foi percebido, né? Também depois da pandemia? Então, no consultório a gente já pega um público um pouco mais grave, né? A pessoa que procura o psiquiatra, normalmente ele vai já com uma doença mais avançada. Então lá o número é mais prevalente, lá não existe tanto essa diferença, tá? Na época da pandemia e pós-pandemia, a gente viu um aumento de transtorno de ansiedade e transtorno depressivo. E a gente sabe que a depressão é responsável por 70% dos suicídios. Então, como houve um aumento da depressão, também houve um aumento da ideação suicida. E eu percebo que realmente aumentou, pós-pandemia aumentou. A senhora mencionou agora que 70% dos casos são por causa da depressão. E os outros 30%? Então, os outros ficam por conta dos outros transtornos. Uso e abuso de substâncias químicas, né? Transtorno de personalidade borderline, que é um comportamento impulsivo, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia. Esses aí são os principais responsáveis pelos outros 30%. Doutora, dentro dos dados que a senhora conseguiu na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, teve algum dado que mais chamou a sua atenção? Para além da quantidade? Teve. Eu fiquei chocada quando eu cheguei lá e conversei com o policial e falei com ele a respeito dos suicídios, assim, de dezembro, por exemplo, que a gente teve alguns casos, em janeiro, aquele casal de adolescente, né, enfim. Ele falou, doutora, nesse fim de semana, não foram só os adolescentes, nós tivemos 5 suicídios em Cuiabá. Em Cuiabá.
tá? Não foi na região metropolitana, envolvendo Várzea Grande, nada, né? Então, isso aí me assustou bastante, tá? Então, quando eu cheguei, que a gente conversou e ele falou que a polícia também está extremamente assustada com esses dados, eles que trabalham com isso, eles estão muito assustados com esses dados que eles têm visto também, com o número de suicídio. O pessoal do IML, eu tenho um primo que trabalha lá, que também falou que eles nunca viram algo parecido. Tem dia que chega 3, 4 suicídios no IML. Então, a gente pode afirmar que é uma subnotificação muito grande quando falamos em suicídio. Sim, as pessoas não... A família, por exemplo, né, com estigma, então a subnotificação, muitas vezes a família não quer deixar, às vezes até para declaração de óbito mesmo. Eu conversei com uma funcionária do Ministério da Saúde e os dados que ela me passou são muito aquém do que a gente tem aqui. Aí ela falou para mim, olha, isso por subnotificação. As pessoas, elas não notificam, a família não quer notificar, ou os próprios órgãos também. Então, tem que criar um sistema de notificação compulsória. As pessoas, onde chegar um paciente em óbito por suicídio, automaticamente tem que ser notificado para a gente ter esses dados reais. Porque o que a gente tem no Ministério da Saúde não condiz com a realidade. Doutora, quais são os principais fatores de risco para o suicídio? Existe aqui alguma especificidade em Cuiabá que não exista em outras regiões? Então, os fatores de risco, eles são muitos, né? Quando a gente fala que a principal doença é a depressão, então ela é o principal fator de risco, né? O abuso de substâncias, outra coisa muito importante que a gente pode frisar, que está diretamente ligada aí, que tem uma influência muito grande, são as redes sociais, né? Então as pessoas se comparam, as pessoas têm acesso muito fácil a métodos, a meios, enfim, tá tudo na palma da mão ali, a comunicação, formam grupos e a própria comparação mesmo de pessoas assim com uma aparência muito boa, com a vida muito feliz, like, enfim, as pessoas ficam em busca dessa perfeição que na vida real ela não existe, né? Isso não é só em Cuiabá, óbvio, no mundo inteiro, depois dessa revolução das mídias aí, onde todo mundo tem um smartphone na mão, tem um celular e tá muito fácil, né? Cuiabá não tem um fator de risco assim mais preponderante, né? O que a gente tem é que no mundo inteiro, no Brasil inteiro, vamos falar assim, né? A gente não tem um olhar mais voltado para esse paciente com transtorno mental. Ainda tem um estigma muito grande, então a gente não tem políticas de saúde pública, a gente não tem psiquiatras nas redes de atenção, não tem psiquiatras o suficiente para atender. Poderia agir de que forma? Poderia ter psicólogos, por exemplo, nos postos de saúde, nos PSFs, em todas as unidades de saúde. Se tivesse um psicólogo para fazer um acolhimento e uma rede de apoio por onde ele pudesse encaminhar esse paciente, com certeza esse número seria bem menor. Então, precisa investir em saúde pública. A gente pode falar em um perfil de pessoas suicidas e com ideações suicidas, né? E se existe algum fator de classe social que interfira nisso? Ou isso também não independe? Independe. Todas as classes sociais, né? Então a gente vê que quando a gente vai na literatura, nos dados da Organização Mundial de Saúde, a gente vê um número muito grande de suicídio, por exemplo, nos indígenas, na população maior de 60 anos tem aumentado. Mas o que a gente tem muito grande, mais alarmante, é no adulto jovem, né? De 14 a 40 anos, 49 anos aí, essa faixa produtiva da população. Então, o maior número de suicídio está nessa faixa, né? Na adolescência, adulto jovem, talvez pela cobrança, pela pressão social, mas existe uma idade mais preponderante aí sim. Porém, as outras também não estão livres, né? A gente vê que todo mundo está propenso, pode desenvolver um transtorno mental, pode desenvolver a depressão, que pode encaminhar para o suicídio se não tratada. Afeta mais homens ou mulheres? Mais mulheres tentam, mais homens morrem de suicídio. Por quê? As mulheres tentam em uma grande frequência, mas elas não utilizam métodos tão fatais. Homens, quando tentam suicídio, os métodos são fatais. Então, mortes por suicídio ocorrem mais no sexo masculino, mas as tentativas a gente vê muito mais no sexo feminino. A senhora chegou a mencionar um pouquinho a respeito dos estigmas que envolvem, né, a subnotificação. Como esse mesmo estigma pode impactar na busca por ajuda?
Em tudo, né? Porque a pessoa busca ajuda, em casa ele já é estigmatizado. Então, em casa, se a pessoa está em casa, está com depressão, a própria família, né, hostiliza, acham que é frescura, né? A religião, então a gente vê muitas igrejas, muitas pessoas falando, olha, vai fazer oração, isso é falta de Deus, é o demônio, enfim, são vários estigmas que quando a pessoa pensa em buscar ajuda na comunidade onde ela vive, ela sofre um preconceito. E sofre, inclusive, nos meios de saúde, quando ela vai a posto de saúde, serviços de urgência. Então, a gente vê muito colega comentando, muita equipe de saúde, que, olha, veio esse aí, diz que é suicídio, mas imagina, se não queria morrer, se quisesse, teria feito tal coisa. Não, o que importa é a ideação suicida. O que chega nas urgências é a ponta do iceberg, entendeu? A gente vê que ali por baixo existe um número muito grande de pessoas com pensamento suicida, com planejamento suicida, mas vai chegar aquele que tentou, né? Ou aquele que está com um pensamento tão forte. Às vezes a gente pega lá na urgência pacientes que chegam espontaneamente pela porta, falam, olha, me ajuda, por favor. Eu tô com um pensamento muito forte de suicídio, eu não quero morrer. Isso acontece muito nos pronto-atendimentos, nas urgências, né? E o médico, coitado, fica ali sem saber o que fazer com aquela informação. Por quê? Porque a gente não tem essa formação acadêmica. O curso de medicina, eu, por exemplo, tive 1 semestre de aula de psiquiatria, foram poucas as aulas, então o médico sai sem essa formação. Ela é muito aquém do que a gente tem, que precisa ser, porque hoje em todas as especialidades médicas, a saúde mental está presente, é importante na psiquiatria, a gente recebe muito parecer, por exemplo, lá na ortopedia do HMC, a cardiologia, enfim, todas as áreas da psiquiatria, da saúde, precisam entender um pouquinho do transtorno mental para que ele trate o paciente dele na área e na especialidade dele, e essa formação não tem. Então, o médico que está lá na ponta atendendo, ele não tem essa formação realmente, entendeu? O enfermeiro. Então, até o momento, a saúde mental, ela nas universidades também, ela é deixada de lado. Hoje eu vejo algumas universidades fazendo períodos de estágio dos alunos em saúde mental, tendo mais aulas, estão de parabéns, porque esses alunos dessas universidades, eles vão sair diferenciados, eles vão saber pelo menos ter um olhar diferente, com mais empatia para esse paciente que ele for atender, onde quer que ele esteja atuando, né? Doutora, as pessoas que se matam dão sinais de que estão prestes a cometer suicídio? Sim, eles dão muitos sinais, né? Inclusive, a gente tem dados da Organização Mundial de Saúde que 9 em cada 10 suicídios poderiam ter sido evitados, porque eles buscam ajuda. Eles dão sinais tanto em casa. Nas redes sociais, eu acompanho alguns pacientes que às vezes eu até falo para minha secretária, olha, liga para fulano, marca aqui, porque postou alguma coisa lá que me preocupou. Mas assim, eles dão sinais em falas, em comportamentos, o isolamento, não querer participar mais daquelas coisas que participava. E muitas vezes eles querem ficar, eles falam, eu queria dormir, eu queria... Na verdade, tudo para resolver o problema e para aliviar aquela dor. A grande parte dos pacientes que a gente atende, eles falam, eu não queria morrer, eu só queria me livrar da dor. Tá? É uma dor tão grande a depressão, é uma dor tão intensa que às vezes eles se cortando também, eles acham que muda o foco da dor. E o suicídio parece que é quando chega a um ponto em que ele não suporta mais. A dor é tão grande que ele não suporta mais. Então esses sinais eles dão, eles buscam ajuda em pronto atendimento, eles conversam com o médico que assiste eles choram, eles falam que a carga está pesada, que não consegue mais, que não está suportando, que queria dormir para poder fugir do problema, queria desaparecer, queria sair andando e sumir, entendeu? Então são algumas falas que a família precisa ficar atenta, né? E às vezes dão sinais mesmo, eles ficam afastados, isolados, fazem pesquisa no computador, nas redes sociais sobre de que forma, né? Postagem hoje, tem muita postagem, às vezes ele coloca lá um postzinho de uma carinha chorando, alguma coisa dizendo, olha, não dá mais. Esse não dá mais é muito significativo, né? Eu queria dormir para sempre. É uma fala muito comum deles. Eu queria, doutor, um remédio que eu dormisse, né? Porque eu não quero sentir essa dor. Mas o que é dormir para sempre? Quando a gente fala para ele, então você está pensando em suicídio? Não, não tô não. Mas o que é dormir para sempre? Aí eles assustam, né? Então dormir para sempre é morrer.
E esses sinais são dados sim, então é preciso ficar muito alerta com aquele que está do seu lado e que está sofrendo de algum problema mental, né? Oferecer uma ajuda, levar para um apoio, porque esse momento é importante. Essa escuta, esse ombro amigo é extremamente importante e vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Doutora, a senhora, ao longo da nossa entrevista, citou algumas lacunas no sistema de saúde. A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre o que precisa ser feito para prever esses suicídios? E se a senhora acha que falta estrutura para diagnosticar possíveis pessoas com ideação suicida? Sim, essa falha no serviço de saúde não é só na saúde pública, né? Na saúde privada também. Como eu acabei de falar, nossos colegas médicos e a rede de saúde, eles não têm essa formação, essa capacitação, esse entendimento e não sabem lidar. Se a pessoa chegar, às vezes o médico fala para mim, eu vou perguntar se ele tem pensamento suicida, e se ele falar para mim que tem, o que eu vou fazer com ele? Então eles não sabem o que fazer com a informação, né? E tem muita coisa para ser feita. Então, as lacunas estão desde essa preparação, né, essa capacitação, a rede básica de saúde, quando a gente fala em saúde pública, precisa capacitar suas equipes para ter um olhar diferente, né, fazer palestras, enfim, uma capacitação de alguma forma. Psicólogo, por exemplo, é uma formação, é um profissional extremamente importante nessa rede, né? Eu costumo dizer que psicólogo também é um serviço, teria que ser um serviço de utilidade pública. Todos os postos de saúde, todas as unidades de saúde de atendimento, todos os plantões, hospitais, porta aberta, tem que ter um psicólogo no atendimento para fazer o acolhimento. Isso aí ia fazer uma diferença muito grande. Então, o profissional da psicologia, ele tem que ser extremamente valorizado nessa rede. Porque se ele estiver lá na ponta, ele fez uma escuta, ele fez um acolhimento, muitas vezes aquilo ali já faz um diferencial na vida do paciente. E ele é apto a diagnosticar se o paciente precisa ser encaminhado para um psiquiatra, precisa de um atendimento mais especializado, ou se ele consegue lidar com ele ali na rede. Todos da rede deveriam ser capacitados, porque muitas vezes o paciente ele vai conversar com quem está mais perto. Às vezes é o agente de saúde que vai na casa dele, às vezes é a pessoa que vai lá do fumacê da dengue, ver se tem mosquitinho da dengue, entendeu? E ele está fechado no quarto e ele acaba comentando, olha, estou desanimada. Enfim, ele acaba comentando com aquela pessoa que é uma pessoa agente de saúde, né? Então, todos da rede deveriam estar capacitados e pode fazer uma capacitação para que essas pessoas consigam lidar com esse paciente, implementando e colocando o trabalho de psicologia em cada ponta, em cada lugar, lá onde o paciente está, né? E capacitar o médico também, que vai estar na atenção básica, para que o psicólogo entendeu, mandou para o médico vai avaliar o paciente e ver se ele consegue tratar aquele paciente ali onde ele está, lá no postinho de saúde, ou no PSF, ou se esse paciente vai precisar de um atendimento especializado. Aí a gente já está falando em centros de especialidade médica, então sairia da atenção básica para um centro de especialidade médica, onde o psiquiatra vai avaliar e vai ver o grau de gravidade desse paciente. Ele pode ali estabilizar o paciente, montando essa rede e mandar de volta para a atenção básica. Lá na básica, o que eu vejo é que a maioria dos pacientes não tomam remédios, né? E existem programas de saúde pública onde a medicação é assistida. Por exemplo, a tuberculose, a hanseníase. O profissional da saúde vai até o paciente para confirmar se realmente ele está tomando a medicação. Por que não fazer isso com a saúde mental? Já que o paciente tem essa dificuldade. Então tem que ter um medicamento disponível e uma equipe que possa estar fazendo essa avaliação, essa assistência ao tratamento. E se o paciente não toma remédio, ele não adere a tratamento, ele não quer, às vezes até porque ele não tem juízo crítico da doença dele, existem medicamentos injetáveis. Uma injeção por mês já resolve o problema, ou a cada 15 dias, dependendo da gravidade. Então, nós temos várias formas de tratar esse paciente na atenção básica para que ele não chegue aqui no HMC ou na terciária, onde eles chegam já, né? Então, essa rede precisa ser montada, essa estrutura. E capacitar também as pessoas que atendem a urgência, porque às vezes de madrugada o paciente não vai ter um postinho de saúde aberto, onde ele possa buscar ajuda. Então, aquele pensamento está forte de madrugada, ele vai numa urgência.
e lá os profissionais precisam estar capacitados para atender esse paciente, para lidar com esse paciente, para tratar esse paciente e saber para onde ele vai mandar o paciente. Saindo dali, tem a atenção terciária que a gente fala, porque o suicídio, ele é uma emergência psiquiátrica. Então, o paciente com ideação suicida com forte risco de morte é indicação de internação. Aí nós estamos falando de hospitais, né? Então precisa ter estrutura nos hospitais para receber esse paciente. E lá a gente tem medicamentos que a gente pode fazer, tanto na rede oral, na rede básica, quanto os injetáveis que a gente pode fazer na atenção terciária nos hospitais. Porque aí já envolve monitor, precisa ser feito em ambiente hospitalar. Mas tem tratamento que pode ser feito dentro do hospital que trata essa ideação suicida. Isso está na literatura médica. Tá? É padrão ouro na literatura médica. Paciente com depressão grave, com ideação suicida, ele pode ser submetido a tratamento de eletroconvulsoterapia, que tem uma ótima resposta, a infusão de cetamina, e tudo isso tem que ser feito hospitalar. Então, montando essa rede, a gente consegue, sim, salvar muitas vidas. E, doutora, a senhora daria alguma dica de ação imediata para as autoridades públicas e até mesmo para a comunidade para tentar diminuir esses casos de suicídio? Sim. Inclusive agora eu estou conversando com alguns políticos, né, com a diretoria do HMC. De imediato, quando a gente recebe o paciente, a gente pode fazer tratamento injetável. Tem medicamentos que a gente faz infusão 2 vezes por semana, né, em hospital, e que trata muito bem essa ideação suicida, a depressão grave, né? Então isso aí tem que ser feito algo de imediato para tirar esse pensamento. E depois estruturar essa rede, né? Para onde eu não posso também fazer esse tratamento no hospital e para onde eu vou mandar esse paciente? Então tem que ter uma rede de apoio linkada, que o paciente já sai agendado, ele já sai e tem um segmento, realmente tem que ter uma equipe lá dentro do hospital onde o paciente busca essa ajuda para depois acompanhar. Cadê o paciente? Onde ele foi? Porque, por exemplo, eles vão para o HMC, a gente atende, mas assim, deu alta, entendeu? Nós não temos uma rede básica estruturada para a gente encaminhar o paciente. CAPS, por exemplo, às vezes é paciente de CAPS, às vezes é paciente ambulatorial, né? Então, a dica hoje, né, a gente precisa urgente, pelo menos esses que estão buscando o nosso atendimento nos hospitais, fazer algo que tire imediatamente, que trate esse pensamento. Enquanto isso, estruturar uma rede, um lugar de apoio onde a gente possa encaminhar esse paciente para que ele tenha uma sequência nesse atendimento com psicólogos, enfim. Mas tem coisas para serem feitas e muitas coisas que a gente pode fazer de imediato. E o custo é baixo, é muito barato, né? O tratamento é muito barato, tá? O que vai, talvez, encarecer um pouco aí é a questão de recursos humanos, de reformas, de viabilizar isso aí, de estruturação realmente, tanto de recursos humanos quanto de espaço físico para fazer. Mas o medicamento em si, ele é muito barato. Se a gente tiver leitos de retaguarda e a gente tiver o apoio da Secretaria de Saúde, por exemplo, autorizando-nos a fazer esse procedimento, a gente pode estar realizando o procedimento a nível hospitalar, né? Nós temos aí hospitais públicos que vão ser inaugurados, né? O governo do estado está fazendo aí mais alguns hospitais. Não seria só no HMC, né? No hospital regional, hospitais públicos, enfim. Esse conceito tem que ser expandido para o estado inteiro. Doutora, a senhora chegou de mencionar a idade que a sua pesquisa revelou que são as maiores vítimas dessa ideação suicida, né, de 14 a 44 anos. Qual que é o impacto disso para o estado? Isso tem um impacto, por exemplo, ali no INSS? Sim, não é só minha pesquisa, né? Isso aí é dados da Organização Mundial de Saúde. Então, a organização tem esses dados lá no site que os adultos jovens são os que mais suicidam. O que a gente viu no nosso serviço bate exatamente com o que a literatura mundial fala e o Ministério da Saúde. Mas o impacto é muito grande porque é a população produtiva, é quem trabalha, né? E eu vi uma reportagem ontem, me enviaram, que o CID-F, que é o CID de transtorno mental, está superior, está sobressaindo ao CID-M, que é o de lesões, que é o que mais afastava o paciente. Hoje a gente sabe que o número de afastamento por transtornos mentais cresceu muito
E quem paga a conta? O INSS, o governo, a população. Nós pagamos essa conta, né? Então isso encarece muito para a previdência, porque os pacientes ficam afastados. Outra coisa que perde também a produtividade, o paciente deixa de produzir, ele não está ali no local de trabalho dele, então ele não tem a produtividade, o trabalho que era para ele estar ali prestando, ele não consegue prestar. Por quê? A depressão, por exemplo, ela é uma doença que paralisa. Eu costumo dizer o seguinte, falar para um paciente com depressão, você consegue, levanta, sai do lugar e vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, é a mesma coisa de você falar para um cadeirante. Chegar para o cadeirante e falar, levanta dessa cadeira de rodas, você consegue andar. Ele não está naquela cadeira de rodas porque ele quer, ele está porque ele não consegue andar, né? E a depressão, ela aprisiona a pessoa dentro de si mesma. Então ele não consegue trabalhar, ele não consegue entregar a produtividade dele. A cabeça dele não funciona, tem alterações de cognição. Enfim, esses pensamentos vão piorando. Aí vem todo um problema que vira uma cadeia, porque a partir do momento que ele não consegue trabalhar, isso impacta diretamente na renda familiar, né? Aí começa a cair o padrão de vida, ele começa a ficar preocupado com uma outra situação, pagar as contas, os boletos vão chegar. Isso vai virando uma bola de neve crescente. E quem paga a conta geralmente é o INSS, porque a maioria das empresas, quando a gente fala em CLT, paga os primeiros 15 dias. Depois o paciente vai para o INSS. E a gente está aí com esse rombo gigantesco, com essa reforma da Previdência, mas a gente também está com esse enorme número de pacientes com transtorno mental afastados do trabalho. O que eu mais tenho no meu consultório, porque eu atendo muito paciente grave. Então, os pacientes que eu atendo, grande maioria deles não tem condições de retornar ao trabalho. Às vezes até porque o próprio trabalho está exercendo uma pressão em cima dele que está piorando o sintoma. Ou pela própria doença mesmo. Às vezes ele não tem condição, mentalmente falando, de retornar ao trabalho. Quando eu falo que vou dar um atestado, que ele não pode voltar ao trabalho, eles entram em desespero. Mas como é que eu vou pagar minha conta? Como é que eu vou pagar a escola do meu filho? Como que eu vou fazer meu supermercado? Porque a gente sabe que o que recebe do INSS não é o suficiente, né? Mas de qualquer forma, quando soma esse bolo todo no INSS, o número é alarmante em termos monetários do que a população recebe, do que tem que pagar de afastamento, né? Então o impacto é muito grande em todas as áreas do Estado, na previdência, na produtividade, na saúde, enfim, então a gente tem um impacto gigantesco. A senhora chegou de mencionar as redes sociais como um fator de risco. Ela pode ser usada na prevenção também? Sim, a gente pode pensar as redes sociais, a gente pode fazer trabalhos de acolhimento na rede social, né? A gente pode deixar disponível para a população um canal onde eles possam estar entrando em contato, divulgar. Isso é tipo o CVV, só que com profissionais. Os CVV são voluntários, pessoas treinadas. Mas a gente pode montar um serviço a partir do momento em que o Estado investir nisso aí. O Estado que eu digo é o poder público, né? Investir nisso aí, a gente pode ter um serviço de acolhimento, de atendimento. Por quê? A saúde mental, o psiquiatra, ele pode atender, o psicólogo, ele pode atender online. O que a gente não pode atender online é um paciente grave com risco de vida. Então, quando a gente detectar que o paciente realmente está com um risco de morrer, de cometer suicídio, esse paciente tem que ser encaminhado para um hospital, né? Mas a grande maioria que buscar aquela ajuda ali, a rede social pode ajudar muito. Pode ter esse trabalho de teleconsulta, pode ter essa informação boa voltada para o cidadão, né? No Instagram, em todos os meios. Às vezes a pessoa está ali de madrugada passando e de repente ele encontra alguma coisa, alguma pessoa profissional com quem ele possa conversar. É claro que o profissional precisa receber por isso. Não vai ser assim, os voluntários. Existem muitos grupos voluntários, mas para a gente alcançar toda a massa da população, tem que ser algo bem planejado pela saúde pública, né? Passar boas informações, esclarecer a população, falar. As redes sociais podem ajudar quando a gente leva essa informação de qualidade. Por quê? Só se fala em suicídio no Setembro Amarelo. Mas a gente tem que deixar isso de lado. Não é só em setembro que tem que falar. Como as pessoas estão morrendo todos os dias, e a gente tem dados da Organização Mundial de Saúde que isso são de 2016. A cada 45 segundos uma pessoa suicida no mundo. No Brasil, a cada 45 minutos, né?
Então, isso aí precisa ser falado, tá? Lá nos dados não está escrito que é só em setembro. Setembro, tudo bem, foi tirado para falar do suicídio, mas é um tema que a gente tem que tomar cuidado na hora de falar, não pode estar divulgando, publicando o tempo todo, mas a gente precisa conversar com as pessoas que resolvem o problema. A gente precisa esclarecer a população quais são os sinais. O que fazer com o paciente, com a pessoa, quando ela te dá um sinal de que ela está pensando em suicídio. O que você pode fazer com essa pessoa, né? Então isso é muito importante. Nesse ponto, as redes sociais podem ajudar positivamente, né? E doutora, como é para a senhora lidar com um tema tão difícil quanto o suicídio diariamente? É muito difícil, né? A gente também fica impactado, a gente ouve muitas histórias, a gente conversa com muita família, mas para a gente estar aqui do lado de cá atendendo, a gente também precisa ser tratado. Então eu tenho minha psicóloga, né? A gente tem que fazer esse tratamento, essa psicoterapia, tem que ter esse apoio psicológico, porque não é fácil, apesar de a gente querer separar aquela parte do que é o trabalho, o que é o hospital, aquilo que eu vi lá. Muitas vezes, emocionalmente falando, a gente chega em casa exausto, arrebentado, com um estado emocional abalado extremamente. Às vezes eu chego em casa e falo, eu não quero nada, eu só quero dormir, me deixa quieta, entendeu? Ai, vamos assistir um filme? Não quero. Outro dia eu falei assim, meu marido falou, vamos assistir um filme? Eu falei, só se for desenho. Ele falou, que desenho que você quer assistir? Eu falei, Tom e Jerry. Qualquer desenho. Vamos desenho animado aí que eu não quero pensar, eu não quero nada, entendeu? Então, assim, a exaustão para nós também é muito grande. E principalmente, eu que vejo, assim, acaba sendo uma decepção, né? Esses 30 anos aí de rede pública, eu lutei os 30 anos para melhorar a saúde mental, né? E tanto que eu sou muito conhecida na Secretaria de Saúde, por exemplo, como chata, que cobra as coisas, enfim. Eu lutei bastante e quando eu cheguei na minha aposentadoria, que eu aposentei agora dia 20 de dezembro, eu comecei a fazer uma reflexão. Falei, nossa, entendeu? Não fiz nada, não vi nada mudar. Tá tudo tão ruim ou pior do que quando eu entrei. Nada mudou nesses 30 anos. Os gestores vão mudando, eles entram com muita fala, com muita vontade. Quando eles chegam e começam a trabalhar, primeiro que há uma mudança muito grande de gestor. Ao longo desses 30 anos, assim, teve anos que a gente teve 4, 5 secretários de saúde. Então, até que a pessoa se inteira do que está acontecendo, pronto, mudou. Por uma questão política, né? E a pessoa acaba não desenvolvendo nenhum trabalho e a gente que está lá na ponta também não. Então, essa questão aí de saúde pública é muito importante. Essa questão de gestores, da pessoa olhar com esse olhar diferente. Porque hoje o que eu vejo também, nós temos um grupo de atendimento dos funcionários do HMC. Os funcionários da saúde estão doentes. Eles lidam com a doença, eles lidam com esse paciente e eles estão doentes. Então, precisa também olhar para esse profissional de saúde e tratar para ele conseguir lidar com isso. Eu tenho a minha psicóloga, eu faço o meu tratamento, eu faço o meu acompanhamento, mas não deixa de impactar a vida da gente. Em vários momentos a gente realmente fica muito abalado com esses dados. Eu fiquei extremamente assustada quando eu fui na DHPP e conversei com o pessoal de lá. Quando eles me mostraram esses dados, foi algo que me impactou muito e eu saí dali, gente, tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Isso não pode continuar assim e a gente fazer de conta que tá tudo bem, não tá tudo bem, né? As pessoas estão doentes e não tá tudo bem. Então, é necessário fazer alguma coisa. Eu tô tentando, tá? Tô tentando buscar algumas coisas para ver se a gente consegue implantar melhorias e espero que algum fruto saia disso tudo aí e que algo fique para a população, que a gente consiga prevenir. Uma morte que eu consegui prevenir já tá bom, né? Doutora, a senhora gostaria de acrescentar mais alguma informação que ache pertinente para nossa entrevista? Não, o que eu queria falar é assim, eu acho que o que a gente pode deixar de mensagem é que as pessoas tenham mais empatia, que elas olhem para quem está do lado com mais carinho, se coloquem no lugar do outro, entendeu? Não criticar. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Tirar o preconceito. O psiquiatra, ele não é médico de louco, né? Então, o que eu menos atendo no meu consultório é paciente louco. Louco, que a gente diz
em surto psicótico, até porque lá não é o lugar dele, ele tem que estar num hospital. Mas assim, as pessoas começarem a diminuir esse estigma e falar, não, você viu uma pessoa quieta, um colega de trabalho que alterou o comportamento, que mudou, aproxima dele, conversa com ele, aí, o que aconteceu com você? Mas com empatia mesmo, querendo ouvir, entendeu? Posso te ajudar? E ajudar, tá? Pelo menos se você parar para ouvir, às vezes ele só precisa conversar, e ouvir com empatia e ele entender que você está interessado no problema dele, isso já faz uma grande diferença. Não é só falar, oi, tudo bem? A pessoa começa a falar, você fala, poxa, vai reclamar tudo de novo? Que saco, essa pessoa todo dia reclama. Mas não é isso. Então, às vezes ela está precisando de alguém que para, escuta, e se você perceber alguma coisa, fala, olha, eu posso te ajudar, né? Vamos buscar ajuda, vamos marcar um profissional, vamos ver onde tem um psicólogo, aqui na empresa tem, eu vou com você até lá, você quer que eu vou com você, né? Eu posso marcar, posso te levar, posso te acompanhar se você quiser, eu posso ir com você, vamos buscar ajuda, tem como tratar isso aí, entendeu? E ver onde é o lugar mais próximo que você pode estar levando isso para o seu colega de trabalho, em casa, se você percebe mudança de comportamento em algum familiar seu, sentar e conversar, levar para um atendimento psicológico e psiquiátrico, né? Porque é muito importante, às vezes, fazer os dois tratamentos em conjunto, tanto a psicoterapia, a literatura fala do tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Dentre o não medicamentoso, a gente fala em psicoterapia, em outras técnicas que a gente pode estar conversando com as pessoas, atividade física, enfim, outras coisas, alimentação. Mas pensa, como que você chega para um paciente depressivo, acamado, não quer sair da cama e manda ele fazer uma atividade física? Ele não consegue. Então, dentro daquilo que ele consegue fazer, as pessoas começarem a ajudar e olhar com mais empatia, tá? Com mais carinho, se colocar ali e falar, poxa, se fosse eu, o que eu gostaria que fizesse por mim? E fazer isso pela pessoa de verdade, entendeu? Isso já vai mudar muita coisa, né? E espero que os serviços públicos aí também, os órgãos competentes, consigam fazer alguma coisa para a gente ter esse acolhimento também na básica, nas estruturas de atendimento de urgência e dar seguimento nisso aí, porque estamos perdendo muitas vidas.